Olá pessoal, aqui quem fala é o professor de matemática, professor Eduardo, e hoje ainda sobre nossa matéria de unidades de medidas, né, e grandezas, nós podemos trabalhar essas conversões que a gente viu na última aula da seguinte forma, através de um método chamado regra de três. Ele se aplica tanto para transformar essas conversões, como também em outras áreas também onde a gente tem três valores e é necessário encontrar um valor que está representado por uma variável. E quando é que a gente pode usar isso? Quando existe uma razão entre duas unidades que sejam proporcionais e que ela tenha um desenrolar linear e não exponencial. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem a representação em um gráfico, por exemplo, em um gráfico cartesiano, ele vai se apresentar da seguinte forma: ou uma linha reta assim, subindo, ou uma linha reta descendo, e não um crescimento exponencial com algum limite, certo? Que o crescimento exponencial pode ser representado assim, com algum limite, ou então assim, certo? Então, para a gente calcular isso, como é que a gente vai fazer? Como eu falei, o método que a gente vai utilizar é a regra de três, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem três valores e um deles ainda está indefinido. Então, a gente vai utilizar esse método para poder encontrar. E como é que a gente faz isso? A gente vai dizer que eu vou explicar com o seguinte exemplo. Digamos assim, tem um exemplo que ele diz o seguinte: um carro ele está a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Se em uma hora, com essa velocidade média, ele percorre 80 quilômetros, em 7 horas ele irá percorrer quantos quilômetros? Então a gente tem o seguinte, ó, a velocidade média do carro, né, é de 80 quilômetros por hora. Aqui a gente já tem um valor, né? Então, isso quer dizer que em uma hora ele percorre 80 quilômetros, certo? Aí ele está perguntando em 7 horas, com essa mesma velocidade aqui, tá certo? Com 80 quilômetros. Com essa mesma velocidade aqui, em 7 horas, ele vai percorrer. Opa, aqui é 80. Em 7 horas ele irá percorrer quantos quilômetros, certo? E como é que a gente faz isso? Ó? A gente tem os três valores. Ó. A gente vai somente substituir. Se em uma hora ele percorre 80 quilômetros. Opa, perdão, é um M aqui. Se em uma hora ele percorre 80 quilômetros, em 7 horas, ó, não esqueçam de deixar a unidade de medida uma abaixo da outra, certo? Eu não poderia colocar quilômetros abaixo de horas, certo? Tem que colocar a mesma unidade de medida. Em 7 horas, ele irá percorrer quanto? Já que a gente não sabe, eu vou colocar x, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar, ó, de forma cruzada aqui, ó. Tá certo? Multiplico aqui o número que está no canto superior esquerdo com o número que está no canto inferior direito e o número que está no canto superior direito com o número que está no canto inferior esquerdo. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Uma hora, a gente pode eliminar também aqui, né, ó. Hora por hora. Então aqui a gente tem, ó, 1 vezes x igual a x, que é igual a 7 vezes 8, que é igual a quanto? 7 vezes, ou 7 vezes 80, na verdade, certo? 7 vezes 4 vai ser igual a 28. 7 vezes 8 é igual a 56. 56 e a gente
repete o zero, né? Olha só, vou até conferir aqui. 80 vezes 7. 7 vezes 0, né? Igual a 0. 7 vezes 8 é igual a 56. E aqui a gente tem, ó, x igual a 550. E 550 o quê, né? Só sobrou quilômetros aqui para a gente colocar, né? Ó, o x está aqui. Horas, a gente já foi eliminado, né? Só sobra a unidade de quilômetros. Tá certo, pessoal? Eu vou ficar disponível para tirar qualquer dúvida com vocês. E também quem tiver dúvida sobre esse vídeo é só deixar no comentário abaixo, tá certo, pessoal?